Shalom. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um DDD, mais um Diálogo Diário com Deus. Hoje o Criador nos ensina e nos mostra a ter uma visão espiritual de tudo o que acontece ao nosso redor. Aquilo que parece ser aos teus olhos impossível, aquilo que parece aos teus olhos o mais correto, muitas vezes não é o que o Criador quer. Olá, bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda. Seja bem-vindo, Nelson. Seja bem-vindo, Nelson. O Senhor hoje nos mostra, através do livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Capítulo 16, versículo 7. Ele diz assim: Deus, porém, disse a Samuel: não se impressione com a aparência ou estatura dele. Não é esse que eu quero, porque Deus não vê como o homem, porque o homem olha a aparência, mas Deus olha o coração. Repetindo, para melhorar o nosso entendimento, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Deus, porém, disse a Samuel: não se impressione com a aparência ou a estatura dele. Não é esse o que eu quero, porque Deus não vê como o homem, porque o homem olha a aparência e Deus olha o coração. Olha o que o Criador está nos ensinando no dia de hoje. O quanto isso é para tudo, não apenas nos relacionamentos, mas até nas dificuldades. Mas vamos ficar presos apenas à questão do ser humano. Não vamos olhar a estatura daquele problema ao qual você acha que tem. Vamos deixar isso por enquanto de lado. Mas vamos pegar a parte da estrutura humana. Muitas pessoas se apegam a achar que um grande pregador, um homem bom, uma mulher boa, é pela sua aparência. Se tem que estar muito bem vestido ou se mostra para os outros como uma boa pessoa. Mas na verdade ali dentro é uma pessoa cheia de corrupção, é cheia de malícias. Apesar que até isso aí é mais fácil, você consegue identificar. Porque pessoas desse tipo, você, de um jeito ou de outro, de uma hora ou outra, ela acaba mostrando sua face. Quantas pessoas você já conhece que no trabalho se passa por uma boa pessoa, né? Com aquele vitimismo muitas vezes, para tentar convencer as pessoas ao redor que ela é uma boazinha, que ela é uma pessoa boazinha, né? Mas na verdade é uma pessoa má, promíscua, que vê os frutos dessa pessoa com seus filhos e filhas como é que foram. É uma bagunça, né? Olha o fruto dela com os seus relacionamentos como é que foram, e é. Mas nas redes sociais é uma coisa mais linda do mundo. O Criador não vê isso. Ele não vê rede social. O Criador vê o coração. O Criador está vendo e está te fazendo prestar atenção nisso. E o Criador sabe tanto disso que olha só, como nós somos, o ser humano ele é falível. E o Criador não. Por isso que ele traz isso no livro de Samuel. Ele escolhe Samuel para ser um profeta. E quando lança Samuel para fazer a sua incursão como profeta, e quando ele vai atrás de procurar até Davi, né? Davi era o rejeitado, aquele menor de todos que estava escondido. Lá no campo, o Criador faz: ei, eu não quero pelo tamanho, não quero esse daí, que é bonito, que é forte, não. Eu quero aquele que ninguém dá valor. E vai lá, porque ele conhecia o coração daquele ungido. Ele conhece o teu coração, ele conhece o coração da pessoa que está te fazendo maldade, mas se passa por boa pessoa na frente de todos. Quantas igrejas já se dissolveram por causa disso? Quantos relatos nós vemos isso? Em grandes igrejas, por exemplo, grandes templos.
que aqueles que estão na presidência dela se passam como pessoas corretas, com aquela em cima do seu púlpito e todo. A mesma coisa acontece com os pais, com os líderes religiosos. Mas na verdade são pessoas de um caráter não duvidoso mais, mas um caráter muito doente, podre. Elas vão pagar por isso. O Criador vê o coração delas. Isso é a parte. Por isso que eu pedi para dividir aqui com vocês o que você está vendo das pessoas hoje. Está deixando se levar pela aparência? Está se deixando levar porque aquela mulher é bonita, porque aquele homem é bonito, que aparenta ter, olha como ele é atraente, ou como ele esbanja a sua sabedoria. E às vezes não esbanja nem a sabedoria, porque olha logo a afeição da pessoa, as roupas da pessoa, né? Ou o que ela quer que você veja. O nome disso é manipulação. E existem livros que mostram como fazer isso. E as pessoas, como são tolas, não têm uma visão espiritual, se deixam levar por isso. Porque aquela pessoa está mostrando o que ela quer que o outro veja. Uma pessoa bem vestida, uma pessoa de boa aparência, com um carrão, na casa grande, que chama de lifestyle, né? Ela quer que você veja isso, para que lhe atraia, porque ela sabe manipular essas coisas. Às vezes até com uma boa oratória, faz um bom curso de oratória ou estuda, normal, e faz isso, e te engana. Quantas vezes você já foi enganado por esse tipo de coisa? E permanece sendo enganado. É necessário sair desse ciclo vicioso. É necessário romper esse padrão para não deixar ser manipulado mais por ninguém. Nem manipular o outro também. Porque não adianta você aprender isso e manipular o outro. Como esses malvados, eles são cansados de fazer isso. Eles aprendem para manipular você. Essas pessoas malvadas fazem isso. E para manipular você é aqueles que estão ao seu redor, deixando você na situação que você se encontra. Muitas vezes passando por... Ela manipula para que você saia como errado. Para que todas as pessoas te olhem como uma pessoa errada. Certo? É questão de manipulação. Alguns se passam por poderosos, outros se passam por coitados, por pobrezinhos. Não, porque eu estou aqui na situação... Aí você me pergunta, Chay, como é que eu devo fazer? Seja autêntico. O que você deve fazer é ser autêntico. O que você deve fazer é seguir o que o Criador manda. E ponto final. Se vai agradar os outros, problema dos outros. Se for agradar, ótimo. Se não agradar, ó, mas faça a sua missão. Não importa o que o outro vai dizer. Seja coerente com aquilo que você professa, com o que você fala e lê. Seja coerente. Se o Criador diz que tem que ser dessa maneira, seja dessa maneira. Se o Criador manda você seguir a lei dele, siga a lei dele. Se o Criador manda você fazer o que tem que ser certo, mesmo que desagrade o mundo, seja dessa maneira. Tem que ser duro também, muitas vezes. Como também tem que ser amável. O que é que as pessoas fazem? Manipulam as pessoas trazendo um evangelho, o que eu gosto, essa palavra assim, eu repito muito, é um evangelho maionese, que é agradável, é gostosinho, né? Bota maionese aí que fica melhor, não é isso? É um evangelho maionese, para deixar mais agradável. Seja autêntico, não importa como, não importa se vai ferir alguém ou não. Seja autêntico na tua missão, seja autêntico na tua vida. E se for para agradar, agrade a Ele. Porque quem não se agradar com o que Ele manda, paciência. Paciência, você leva apenas a mensagem. As pessoas teimam a dizer, eu me converti em tal igreja. Cara, ninguém converte ninguém, quem converte é Deus, não é a igreja, não é o ser humano. Você vai só ser um transmissor da palavra do Senhor. Você vai só transmitir isso, e só. E se mantenha firme nisso. Se é dura a palavra, seja duro. Se é uma palavra de caridade, de amor, de acolhimento, seja caritativo. Mas não finja. Porque o Criador, ele sabe o que é que tem no teu coração, no coração das outras pessoas. Então também não se deixe ser manipulado ou manipulada por uma aparência. Quantas pessoas colocam... Vamos pegar um exemplo de político. O político
está lá, no tempo passamos agora pelo o pleito eleitoral, e nós vimos o quanto de imundo é isso. Na televisão, aquelas fotos, aquele... Você, cara, como é que as pessoas ainda caem no papo desse tipo de gente? É assim. É um exemplo bem esdrúxulo, mas muito comum no nosso dia a dia. Agora eu vou agora, já está ficando um pouco longo, mas eu vou pegar agora a parte das suas dificuldades. Você pode estar passando por uma dificuldade muito grande nas suas finanças, na sua saúde, nos seus relacionamentos. Não olha isso como um gigante, como algo que vai te destruir. Não vê com os teus olhos humanos, mas com os olhos almáticos, assim como Deus também olha. As coisas que estão passando na tua vida, que seja vista assim como o Criador mostra no livro de Samuel. Veja como ele realmente é. Se você está passando por alguma dificuldade nesse momento, que na verdade veja isso não como uma dificuldade, mas veja como um aprendizado, como ele deve ser visto como um aprendizado, de algo ao qual você precisa romper para largar até dos seus vícios, largar das suas dependências emocionais e relacionais. Se é questão de saúde, não se entrega a essa doença. Se é questão relacional, não se entrega a essa dificuldade. Porque veja isso pelo lado almático. Repito, veja pelo lado almático. Não se deixe ser enganado ou enganada pelo inimigo, porque o inimigo ele coloca uma lupa para aumentar aos seus olhos, você fica focado naquilo, ficar com medo e não conseguir romper essa barreira. Isso até na tua missão, no teu trabalho, na tua faculdade, no qualquer lugar, dentro de casa. Você diz, eu não consigo mais, é muito grande, essa missão é muito grande para mim. Vou repetir a palavra aqui para que fique claro. Versículo 7 do capítulo 16. Deus, porém, disse a Samuel, não se impressione com a aparência ou a estatura dele. Qual a estatura do teu problema? Não é esse que eu espero, porque Deus não vê como o homem, porque o homem olha a aparência, Deus olha o coração. Mas vamos pegar só essa primeira parte desse versículo. Não se impressione com a aparência ou a estatura dele. Não se impressione com isso. Deus vê muito mais do que isso. Não se impressiona com esse problema que aconteceu, que vem se acontecendo. E olha o que acontece, isso é muito comum. As pessoas que não têm a permissão de crescer. Não porque Deus não queira que porque ela não se permite crescer, ela não se permite ter uma vida melhor. Mas não me permite, Chay, não se permite não. Porque tu ainda está preso às coisas, essas coisinhas que te seguram. Porque tu se impressiona com qualquer dificuldade. Tu se impressiona com... E nesse período final do ano, por que eu disse isso? Porque as pessoas recebem um 13º, às vezes se impressionam com a vida do outro, porque tá, olha, na casa de fulano tem banquete, na minha não tá. E toda vez que eu pego um dinheiro extra, vai sempre foge, parece um ralo, é alguém que fica doente, é um carro que quebra. Porque você não está se permitindo viver o extraordinário de Deus. E você se prende a isso. Você acha que isso é uma coisa muito grande, absurda. Deus não vê por esse lado. Comece a enxergar com os olhos de Deus. Coloque o óculos de Deus. Coloque o óculos de Deus. Faça assim, ó. Opa, agora eu consigo enxergar. Espera aí, isso não era um gigante na minha vida? Virou o quê agora? Um mosquito? Uma formiga? Coloca os óculos, as lentes de Deus sobre tudo na tua vida. Aí eu lembro como eu dividi aqui no começo. Pega pela aparência das pessoas também, pelas coisas que as pessoas tentam te manipular. Enxerga as pessoas pelo que ela realmente é. É fácil conseguir enxergar o coração da pessoa. Os frutos delas indicam quem ela realmente é. E os problemas que aparecem na tua vida, as dificuldades, enxerga ele com o óculos de Deus. Olha assim, espera aí, não é bem assim. E começa a encarar ele. E muitas vezes encara como ele deve ser encarado.
E outras vezes olha assim, ó, dá as costas. Não perde tempo. E vai focar no teu sonho, vai focar na tua missão. Não dá atenção a quem não merece. Seja no pessoal ou seja os problemas. Resolve. Não é ignorar, é resolver. Mas não dá o foco. Ou dá só o verdadeiro foco que ele merece. Tá bom? É isso. Caramba, ficou até longo essa live. É isso aí, certo, pessoal? Agradeço os que estiveram aqui. O Rafael tá aqui, ó. Ô, Rafa! Shalom, meu irmão. Shalom. Saudade, cara. Saudade. Faz um tempão que a gente não se vê. Que o Pai Celestial nos abençoe. Abençoe vocês, a vida de cada um de vocês. E vamos para a vida. Vamos à vida e com os olhos de Deus, com os olhos de Nosso Senhor. Sem se deixar ser manipulado. E quando aprende isso, também não manipula. Não faz como os malvados. Que muitas pessoas aprendem esse tipo de coisa para manipular o próximo. E os grandes líderes, eles aprendem isso só para manipular os grandes líderes não, né? Os que estão famosos. Eles têm uma coisa chamada arte de persuasão e convencimento. Tá bom? Não façam isso, aprendam para não ser manipulado por ninguém. E assim como nosso Senhor nos ensina aqui no livro de Samuel, não se impressionem com o tamanho, com a estatura daquele problema ou com o fingimento que aquela pessoa está trazendo. Faz isso. Senta o cheiro do coração da pessoa. Tenta ter um olhar de raio-x para ver o coração daquela pessoa. É fácil fazer isso. Consegue. A prática vai fazendo isso. A vivência, a maturidade vai trazer isso para você com mais frequência. Tá bom? Shalom. Até a próxima. Porque Deus quer, eu quero. Shalom, shalom, shalom.